Pronto, está aparecendo aqui, tá? Bem, então você viu na aula passada a função logaritmo natural, que é a função que vai de 0 mais infinito em R, definida por logaritmo natural de x igual a integral de 1 a x de 1 sobre u em u. Tá certo? Qualquer que seja x positivo. Certo? Então, geometricamente, o que é que você tem? Você tem aqui y, você tem o eixo das abscissas u, aí você tem a função, que é o ramo da hipérbole, né? Y igual a 1 sobre u. Então, que você pega um bem aqui, 1, cuja imagem é 1, então, x, aqui, o logaritmo natural de x é essa área. Essa área aqui, ômega, tá? Essa região ômega aqui, tá? A área de ômega é quem? É o logaritmo natural de x para x maior que 1. Se x é menor do que 1, tá? A área menos o logaritmo natural, tá? Então, essencialmente, o logaritmo natural é uma área relativa. Tá? É uma área. De fato, é a área para x maior do que 1. Aí nós vimos na aula passada que essa função ela é bijetiva, ela é diferenciável, ela é estritamente crescente no seu domínio, ela é estritamente convexa, fizemos até o gráfico, e ela é uma bijeção. Aí a inversa dessa função é chamada de função exponencial. Tá certo? Então, definição. Definição. A função inversa, a função inversa da função logaritmo natural, que é essa função aqui. Isso aqui é o chamado de logaritmo natural. A função inversa da função logaritmo natural é denominada função exponencial, sendo denotada por EXP, tá? E aí é claro que a função exponencial, como a função logaritmo natural vai desse intervalo em R, a função exponencial vai de R em 0 mais infinito. Tá bom? Então, veja bem. Daí, ó. Daí você tem quem é a exponencial, por definição, é a função inversa da função logaritmo natural. Tá? Outra coisa, como é a função inversa da função logaritmo natural, a exponencial
do logaritmo natural de x é quem? É x. Qualquer que seja x positivo. Tá? O logaritmo natural da exponencial de x é x. Qualquer que seja o x real. Tá? Dados x positivo, melhor dizendo, dado x real e y positivo, tá? Y é a exponencial de x, se somente se, x é o logaritmo natural de y. Outra coisa, a exponencial de zero, né? É quem? É a exponencial do logaritmo natural de 1, que é 1. Tá? E finalmente, exponencial de x é um número positivo, qualquer que seja o x real. Tá? Então você tem essas propriedades, porque a exponencial é a função inversa da função logaritmo natural. Tá? E a primeira proposição, já são propriedades natural, mas a primeira proposição decorrente do teorema da função inversa é aqui o seguinte: a função exponencial tá? Ela é diferenciável com o seguinte: a derivada da exponencial em x é a exponencial em x, qualquer que seja o x real. Tá? Isso é consequência do teorema da função inversa. Tá? Porque é o seguinte, ó, é prova disso. Tá? Prova disso. Olha, é só você argumenta à luz do teorema da função inversa. Ó. Dado x real, a função logaritmo natural, ela é diferenciável, em exponencial de x. Tá? Então eu estou pegando, ó, aqui, ó, dado x real, a função logaritmo natural é diferenciável na exponencial de x. Exponencial de x é um número positivo. Tá? E, tá bom? Quem é a derivada do logaritmo natural aplicado na exponencial de x? A derivada do logaritmo natural em qualquer número real é o inverso desse número real. Então isso é 1 sobre a exponencial de x, que é o número positivo. Tá? Aí é o teorema da função inversa. Função invertível, só botando aqui, ó. Quem é a derivada da inversa, tá? Em x no domínio da inversa? É 1 sobre a derivada da f, aonde? Em f a menos 1 de x. Isso se a f for diferenciável em f a menos 1 de x
E a derivada da f em f menos 1 de x foi diferente de zero. Aqui, quem é a f? A f é a ln. E quem é a f a menos 1? É a exponencial. Então, veja bem. A f é diferenciável em a f, olha aqui, a f é diferenciável em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero. Então, daí, pelo quê? Pelo teorema da função inversa, a f a menos 1, quem é f a menos 1? É a exponencial. Ela é diferenciável em x, e a formulazinha, ó, a derivada da f a menos 1 em x é quem? É 1 sobre a derivada da f, a derivada é 1, ó, é 1 sobre a derivada da f, ou seja, sobre a derivada do logaritmo natural, aplicada em f a menos 1 de x, que é a exponencial de x. Mas isso aqui é o quê? É 1 sobre... Não. 1 sobre a exponencial de x. Mas quem é isso? É a exponencial de x. Então está provado. Dado x real, então o que foi que eu provei? Ó? Eu provei que dado x real, a exponencial é diferenciável em x, e quem é a derivada da exponencial em x? A exponencial em x. Pronto. Tá, então esse é o primeiro exemplo de função que você está vendo, cuja derivada é ela própria. Então você conclui o seguinte. Passei o braço aqui. Então você conclui o seguinte. Oh, droga, essa tosse está me acabando comigo. Então, conclusão. Tá? Conclusão. Assim, ó. Assim, por causa desse teorema, né? Assim, primeiro, a exponencial. A derivada da exponencial é exponencial, então a derivada é sempre positiva. Se a derivada é positiva, tá? Derivada, tá? Assim a exponencial é o quê? Estritamente crescente em R. A exponencial é de classe sem infinito. Ela é sem infinito no seu domínio. Quem é a derivada segunda da exponencial? Vou botar o seguinte, quem é a enésima derivada da exponencial? É a própria, é a exponencial, qualquer que seja n, natural. E, portanto, a exponencial, ela é o quê? Estritamente convexa. Ai, meu Deus, em R. Tá, deixa eu tomar uma água. Droga. Então ela é estritamente convexa. Essa tosse. É estritamente convexa em R. Tá certo? Então veja o seguinte. Tá? Então, observe aqui, ó. Se eu colocar essa função aqui para você.
Por exemplo, f de x igual a, olha o tempo aí, viu? 20 minutos. F de x igual a exponencial de x2 menos 3x mais 1. Então, quem é a derivada da f? Quem é? Isso aqui é a composição, regra da cadeia. É a derivada da exponencial aplicada nessa função, que é a exponencial dessa função, ó. Exponencial de x2 menos 3x mais 1, vezes o quê? 2x menos 3. Tá? Tá bom? G de x igual a exponencial de 1 sobre x2 menos 4. É a função diferenciável, né? Quem é a derivada da g em x? Né? Exponencial de 1 sobre 2 menos 4, vezes a derivada de 1 sobre x2 menos 4, que dá menos, né? Derivada de 1 sobre f dá menos a derivada da f sobre a f ao quadrado. Tá certo? Tá bom? Outra coisa. Então você tem isso. Outra coisa. Quem é a integral indefinida da exponencial? E quem é? É a exponencial. Mais uma constante. Tá certo? Então tá aí. Então, aí a inversa, tá? Tem todas essas propriedades, que é a inversa. E vamos para cá. Deixa isso aqui por enquanto. Tá? Por exemplo, quem é essa integral? Integral de x vezes a exponencial de x2 menos 4. Quem é essa integral? Então, mudança de variável. Mudança de variável aqui, ó. U é igual a QA menos 4, com isso. Quem é deu 2x, 2x. Então, aqui eu ajeito. Isso fica a integral de quê? De metade da exponencial de x2 menos 4 vezes 2x, tá? Integral em x. Então, isso aqui é igual a, ó, aqui eu tenho, ó, U deu. Então, isso fica a integral de meio da exponencial de U em U. Que é quanto? Que é 1/2 da exponencial de U mais uma constante. Mas quem é U? Então, isso aqui fica 1/2 da exponencial de 2 menos 4. Mais uma constante. Pronto. Tá? Então, você tem isso aí. Agora, vamos a mais propriedades. Vamos a mais propriedades. Já deu uns 20 minutos ainda, não? Mais propriedades.